Aleluia. A Bíblia fala dos guerreiros, dos gaditas, os homens valorosos que Deus levantou para fazerem parte do exército de Davi. Mas nem sempre foi assim. Você sabe que Davi foi ungido para reinar e que Saul perseguia ele. E Davi um dia entra dentro de uma caverna chamada Caverna de Adulão e encontra ali dentro daquela caverna homens endividados, problemáticos, arruinados, em depressão, homens com a sociedade não queria mais. Aqueles homens entraram dentro daquela caverna e não queriam, mas continuaram vivendo, essa era a realidade. E diz a Bíblia que Davi entra ali também fugindo de Saul. E a Bíblia diz que Davi se faz chefe deles. E daqueles homens que estavam todos em ruína, Deus levanta um grande exército dentro da caverna de Adulão. Assim também, pela graça de Deus, tem sido essa obra, o Ministério Maravilhas de Deus. E algumas vezes eu iniciava essa obra subindo o monte, buscando o Senhor. Deus usou seus vasos dizendo que Ele estaria levantando nesse lugar um grande exército. E algumas vezes os vasos nos entregavam a revelação dizendo justamente desse texto que nos via como Davi na caverna de Adulão. E muitas vezes é assim que nós nos sentimos no decorrer desses anos. Mas bendito e louvado seja o nome do Senhor. E os anos foram passando e Deus verdadeiramente foi adestrando homens e mulheres nesse lugar. E fazendo deles guerreiros, fazendo deles verdadeiros catistas na presença do Senhor. Pessoas que chegaram no Ministério Maravilhas de Deus. E que às vezes algumas já tinham passado até em outras igrejas e não tinham tido oportunidade de exercer e crescer na obra de Deus, exercer seu ministério pela graça e vontade de Deus. Aqui Deus, no seu visão espiritual, aleluia, de dar a oportunidade, aleluia, para essas mesmas pessoas. E eles cresceram na presença do Senhor. Os irmãos ouviram, alguns deles relatando aqui seu testemunho. Pessoas que chegaram no Ministério Maravilha de Deus arruinadas, decepcionadas, outros achando que não tinham nem ministério. E dentro da necessidade da obra, Deus foi levantando essas pessoas, umas como os levitas, cantores, pregadores, e assim tem sido, e assim eu tenho visto Deus realizar uma grande obra. Pessoas da qual, aleluia, eu muitas vezes ouvia alguns dizer: nada seria, você está doido, dá oportunidade para aquilo ali, não vai sair nada dali. Mas nós cremos que o olheiro é que trabalha em nossas vidas e faz do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Porque o reino de Deus, a obra de Deus, ninguém é nada, é o Senhor que faz todas as coisas e que prepara todas as coisas. Então foi assim como o exército de Davi. Ninguém queria aqueles homens, mas a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Você quer ser chefe de uma grande empresa, de um lugar que está de bem e pompa, de um exército de homens preparados, formados? Todo mundo quer ser. Você passou de uma grande igreja, pegar uma igreja já pronta, bonita, arrumada, com o departamento tudo arrumado, os líderes tudo arrumado. Todo mundo quer isso. Isso é muito fácil. Mas você pegar e começar do zero, com pessoas desacreditadas, em que ninguém dá nada, em que ninguém acredita, e não só Deus mesmo no negócio. Aleluia, para chegarmos até onde temos chegado e vamos avançar muito mais. Amém? 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 Vamos avançar muito mais. Aleluia, vamos avançar muito mais. Então, irmãos, a Bíblia nos diz que esse exército, Davi consegue conquistar grandes vitórias. Esses homens se tornaram fiéis a Davi, e tão fiéis que Davi um dia desejou beber água da cisterna de Belém. E a água estava lá no arraial dos inimigos.
palavra que os meus homens foram buscar com muito sacrifício. Derramarei em sacrifício diante do meu Senhor. Escuta uma coisa. Ao ler esse texto de 1 Crônicas, o Deus